A Antártida é conhecida por ser um local hostil para a vida humana. E isso acontece porque o lugar é tão congelado que, se não tivermos recursos de aquecimento e adaptações, seria impossível passar uma única noite por lá. Mas diante de tanto gelo encobrindo uma imensidão de quilômetros, será que lá não seria o berço ideal para encontrar coisas e criaturas que a gente nunca nem sonhou? Bom, no compilado de hoje, nós vamos ver algumas coisas encontradas no lugar mais gelado do planeta. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Lagos subterrâneos. É muito difícil imaginar um lago quando estamos apenas vendo uma infinidade de branco que parece simplesmente não ter um fim exato. Porém, os lagos da Antártica, assim como todos os seus mistérios, se escondem da vista das pessoas. Eles ficam, na verdade, no subsolo, abaixo de grossas camadas de gelo que estão permanentemente congelados por séculos. Imagine centenas de anos de neve se acumulando e compactando em um único ponto ali no solo, até, claro, se tornar uma peça maciça ali e virar um novo solo. Porém, é claro, abaixo dela ainda há terra e água que passa a percorrer e vai aos poucos erodindo aquele espaço. Depois de décadas se repetindo todos os dias, uma caverna toda é cavada abaixo da placa de gelo que passa a abrigar os lagos subterrâneos. Aliás, essa é uma descoberta bem recente até, sendo que o primeiro deles apenas apareceu em 1970 por conta de radares por acaso, viu? Atualmente, sabe-se que há mais de 400 lagos escondidos nos 3 quilômetros de gelo que foram explorados até esse momento. Meteoritos. Bom, todo mundo sabe que a Antártida é praticamente um deserto frio. E é justamente por isso que cai um número absurdo de meteoritos por lá. Só pra vocês terem noção, cerca de 90% dos meteoritos que caem no planeta Terra caem diretamente na Antártida. O que no final das contas acaba sendo bom, porque a camada de neve é capaz de amortecer a queda, fazendo com que esses corpos celestiais não sofram muitos danos e sirvam para várias e várias pesquisas. Tanto que o maior corpo celeste já encontrado no planeta, que pesava 18 quilos, caiu lá em 1988 e ficou enterrado nas geleiras até 2013, quando finalmente foi descoberto e entregue nas mãos dos cientistas. Tá achando que é só isso? Bom, além dele, em 2019 foi encontrado outro meteorito, mas dessa vez com resquícios de poeira alienígena, que tá sendo super preciosa para os pesquisadores entenderem muito mais sobre como funciona o nosso sistema solar. Cachoeiras de sangue. O local é conhecido como Vale Seco McMurdo. Cachoeiras de cerca de 5 andares de altitude despencam do topo da geleira Taylor, direto para o Lago Bonney. Isso normalmente não teria nada de especial, né? Sendo apenas um evento natural como qualquer outro. Porém, no caso dessas cachoeiras, estamos falando de riachos feitos de sangue. Esse é um fenômeno muito curioso na realidade. Ele é causado por água que está aprisionada a cerca de 400 metros abaixo do solo, que acaba se tornando extremamente salificada, deixando de congelar. Porém, eventualmente, essa água acaba escapando depois de séculos, acumulando minerais, e quando ela é exposta ao oxigênio, eles oxidam e enferrujam, dando, claro, a aparência de sangue nessa água. Na hora que ela escapa por alguma fissura, começa a escorrer pela geleira, criando uma aparência muito tenebrosa, né? Mas que no final das contas é apenas água. Mar sem fim. Em 2012, o jornalista e fotógrafo brasileiro João Lara Mesquita pegou seu iate, que vale mais ou menos ali uns 700 mil dolebas, o qual batizou de Mar Sem Fim, e com uma tripulação de 4 pessoas foi rumo à Antártida para produzir uns documentários sobre os efeitos que o aquecimento global estava provocando por lá. O problema é que, chegando no continente, enfrentaram vários problemas como ventos super fortes, ondas bizarras, fazendo com que o barco desse ruim. Foi quando eles perceberam que teriam que deixar ele ali, caso contrário suas próprias vidas estariam em risco. Pouco depois, o iate afundou completamente, ficando soterrado a 3 metros abaixo do gelo, formando uma visão incrível e até fantasmagórica do iate, que, bom, não é uma coisa tão simples de se ver, né? Você não vê todo dia essa imagem aí, né, família? E demorou um ano para que o barco fosse resgatado por alguns mergulhadores em uma remoção que demorou 25 horas. Mas, obviamente, depois de sofrer tanto, não tinha mais como ele voltar a navegar, né, família? Então aquela tripulação dos 4 caras retornou até o local para uma cerimônia emocionante e quase que religiosa, como uma espécie de enterro do Mar Sem Fim. Gelo cantante.
Estamos falando de uma placa de gelo massiva que chega a ultrapassar uma área de mais de 500 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da França inteira, tá? Entretanto, se isso já não fosse impressionante o suficiente, essa placa imensa foi reconhecida pela sua capacidade muito estranha, diga-se de passagem, de cantar. Esse fenômeno é o resultado de movimentos do vento gelado pelas dunas cristalizadas da placa. Os ventos são capazes de causar vibrações nessas estruturas, quase como se fossem abalos sísmicos que não cessam. Essas vibrações são tão constantes que são capazes de produzir sons que chegam até mesmo a parecer melodias. Além disso, esse é um ruído inaudível para as orelhas dos seres humanos, fazendo com que o evento só tenha sido descoberto por conta de sensores sísmicos que estavam tentando ouvir as atividades das placas tectônicas da região. Acidentalmente, eles se depararam com um som e depois de alguns testes ali conseguiram descobrir qual era a origem dele, dando início a um estudo sobre como o fenômeno acontecia. 60 milhões de peixes. Uma colônia de 60 milhões de peixes foi encontrada na Antártica. Próximo ao mar de Wendell, que é completamente coberto de gelo, foi descoberta uma colônia de reprodução com mais de 60 milhões de peixes. Os cientistas que ficaram encarregados de investigar mais a fundo sobre essa colônia chegaram à conclusão de que esse é um ecossistema único que foi descoberto naquele momento. Isso só nos mostra mais uma vez o quão pouco a gente sabe sobre o oceano e a terra, né? Pra você ter uma ideia aqui, família, atualmente temos mais dados coletados sobre os astros do universo do que sobre as profundezas dos oceanos. Essa pode até ser considerada a maior colônia de peixes do mundo, sendo o abrigo do peixe-gelo. Ele é um animal com uma característica muito curiosa. O seu crânio e sangue são transparentes, sendo a única espécie vertebrada que não possui glóbulos vermelhos. Isso acontece exatamente por conta das baixas temperaturas do seu habitat, né? Fazendo com que os peixes tenham que desenvolver uma proteína anticongelante que faz o seu sangue ficar transparente, mas também impede que eles congelem. É um pelo outro, até que vale a pena. A colônia foi encontrada em 2021 por um navio alemão de pesquisa polar, o Polarstern. Eles estavam inspecionando os oceanos da Antártica e acabaram se deparando com a descoberta. A expectativa deles era analisar correntes oceânicas, então calcule a felicidade que tiveram ao se deparar com, provavelmente a maior colônia de peixes que nós sabemos até esse momento. Pintura. Há um tempo atrás foi encontrada em uma cabana abandonada na Antártida uma pintura em aquarela de um pássaro morto caído ao chão. Obviamente a pintura por si só já tem uma atmosfera meio sombria, e nas condições que foi encontrada então, no meio de um monte de coisa mofada que parecia pertencer a outro século, deixou o caso ainda mais misterioso. E depois de muita pesquisa descobriram que essa tal cabana abandonada foi construída por um grupo de exploradores noruegueses que acabaram falecendo em uma expedição mal sucedida, viu? Um dos integrantes desse grupo era Edward Wilson, que nasceu em 1872 e era um artista, médico e especialista em história da natureza. Ligando as peças do quebra-cabeça e a pequena assinatura das iniciais que havia na peça, descobriram que ele era o dono da pintura e que a peça foi um verdadeiro achado histórico, viu? Fungo antártico. Bom, uma colônia de 60 milhões de peixes não está sozinha entre as coisas mais misteriosas da Antártica, tá? Outro membro desse grupo é, sem sombra de dúvidas, os fungos antárticos. Essa é uma espécie de micro-organismo com uma habilidade muito poderosa, família. Eles são capazes de viver em locais extremos, dentro de geleiras com temperaturas de dezenas de graus negativos. Esses fungos são variados, tendo algumas espécies endêmicas da região que foram coletadas até esse momento. Porém, com certeza há muito mais por lá, já que a pesquisa sobre fungos não é tão desenvolvida assim. Eles são criaturas realmente impressionantes, ainda mais se você parar para pensar que nesse mundo, fungos geralmente são seres que dependem de regiões quentes e úmidas para poder prevalecer, né? Principalmente quando estamos falando de florestas tropicais. A grande maioria das espécies de fungos são incapazes de suportar baixas temperaturas. Porém, nós também não podemos falar muita coisa, já que um humano sem roupa a menos 10 graus não vai durar muito tempo assim como esses fungos. A ideia de que há fungos vivendo em uma das regiões com as temperaturas mais baixas do planeta impressionou muito a comunidade científica, né? Além disso, uma outra classe de fungo está bem presente na Antártica. Porém, esse vem
também da exploração de petróleo da região. Cientistas estavam analisando um vazamento de petróleo deixado ali por extrativistas que não se desfizeram do tanque adequadamente, quando eles acabaram se deparando com uma espécie de micro-organismo ali que, bom, habitava o petróleo. Depois de um estudo mais profundo, eles descobriram que algumas dessas espécies eram até mesmo capazes de comer o óleo e dissolvê-lo, tá? Fazendo com que tecnologias de limpeza de vazamento de petróleo possam, sei lá, né, surgir utilizando esses fungos, quem sabe. Endurance. A gente já falou sobre o iate que acabou afundando embaixo de todo o gelo do continente da Antártida, mas saiba que essa história não é exclusivamente dele não. O caso do navio da Expedição Transantártica Imperial, também conhecida como Expedição Endurance, ainda é mais bizarro, porque ele entrou no mar em 1914, ou seja, bem lá atrás, né? E até hoje permanece intacto no meio do gelo, sem ninguém se dar ao trabalho de resgatar esse bichão aí. O que aconteceu foi que enquanto ele estava navegando por lá, com o intuito de explorar a Antártida, acabou sendo esmagado por gelos e ficando preso. Felizmente uma parte da sua tripulação conseguiu escapar, mas o resto ficou por ali mesmo. Animal de geleca. Um grupo de cientistas que participava de uma expedição na Antártida descobriu a 3,5 mil metros de profundidade um ser que serve, família. Deixa como eu posso colocar aqui pra vocês. Bom, é um ser que não parece desse planeta. Eu acho que ficou melhor colocado desse tipo. Bom, é basicamente uma espécie desconhecida que se assemelha a um bicho de slime, só que vivo e grande. Sua pele, se é que a gente pode chamar isso de pele, é meio que transparente, fazendo com que parte do seu interior seja visível. A bióloga marinha Karen Schnabel, que foi uma das cientistas que capturou o animal, para fins de estudo, claro, disse nunca ter se deparado com nada parecido em toda a sua carreira. Embora a identidade desse ser ainda seja um verdadeiro mistério, ele está sendo examinado para saber exatamente do que se trata, família. Cidade alienígena. Há algum tempo atrás circularam alguns prints de uma coordenada geográfica que dá em um lugar bem específico da Antártida e fez internautas do mundo inteiro criarem diversas especulações, viu? Isso porque na foto apareciam umas estruturas completamente desconhecidas saindo da camada de gelo. A estrutura ocupa aproximadamente 2 km de diâmetro e parecem ter uma espécie de entrada subterrânea. E como o povo da internet não tá de bobeira no serviço nem nada, chegaram a duas possibilidades de conclusão sobre o que pode ser esse lugar misterioso. A primeira hipótese é de uma cidade alienígena abandonada e a outra, algum resquício de uma civilização bem antiga. Bom, sendo qualquer uma das duas, a gente tem que concordar que é algo interessante de ser descoberto, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. A gente se vê no próximo.